Vocês já viram jogadores em campo utilizando um GPS como esse, não já? Imagino que também já devem ter ouvido falar de secar. Mas sabe como tudo isso é estudado aqui dentro do clube? É o que vocês vão saber a partir de agora, porque o Rotina do CT de hoje é com o departamento de Fisiologia. Bruno Simões, fisiologista do departamento profissional do clube Náutico Capibaribe. Fisiologia, digo que seja a parte mais científica do clube. A gente trabalha com inúmeras variáveis para entender como é que está o atleta, no que respeita à recuperação do treino, no que respeita à questão das capacidades físicas, se eles estão com elas no nível ótimo ou se está abaixo das capacidades. A gente também trabalha na ótica de análise bioquímica para entender como é que o corpo, de forma interna, está correspondendo ao treino. Então, a fisiologia, a gente pega as inúmeras variáveis para controlar, monitorar e avaliar a performance física do atleta, quer seja em treino, quer seja em jogo. Então a gente utiliza inúmeras variáveis para esse propósito. O GPS é uma ferramenta que a gente começa a entender como é que está o atleta em relação ao treino e ao jogo. A gente chama de a avaliação das métricas, ou seja, a gente ali sabe quanto ele correu no treino, quantos sprints ele deu, quanto tempo ele ficou parado em campo, quantas acelerações, desacelerações, ou seja, a gente estabelece um volume e uma quantidade de sprints para aquele treino e consegue monitorar o atleta em tempo real para ver se ele cumpriu com aquilo que a gente planejou pré-treino. Uma vez cumprido, ótimo, acabou a sessão dele. Uma vez não cumprindo, a gente faz um trabalho complemento para esse atleta. A gente tem um relatório todo pós-jogo, a gente faz um relatório das métricas dos atletas que jogaram. A gente pode comparar ele com os jogos anteriores, então a gente pode fazer Jean Carlos, os últimos 4 jogos dele, como é que está a curva dele, quantidade de sprints, permaneceu, caiu, está evoluindo. A gente consegue entender se o atleta está entrando, por exemplo, em overtraining, uma carga excessiva, que aí jogo por jogo a gente consegue ver se ele está caindo na escala de sprint, caindo na escala de volume. Então a gente controla o atleta, compara ele com ele mesmo e também compara ele com atletas da mesma posição dele no jogo. Por exemplo, lateral direito e lateral esquerdo. Se o volume do lateral direito for muito maior do que o lateral esquerdo, se a quantidade de sprints, então a gente começa a entender se aquele atleta que não atingiu os valores normais dele, ou em comparação a um outro atleta da outra posição, a gente começa a entender o porquê isso está acontecendo. Então, basicamente, a gente percebe se o atleta está cumprindo com aquilo que foi predisposto para ele no jogo. Então, a gente acompanha isso no intervalo do jogo. Acabou o primeiro tempo, a gente dá um feedback para o treinador. Professor, pelas métricas que a gente tem de parâmetro, o atleta X, Y e Z não atingiram essas métricas ainda. O senhor está vendo alguma coisa fora do parâmetro normal? Então, com a parte tática dele, ele correlaciona os dados que a gente fornece no vestiário para tentar entender, realmente, então ali aquele setor do campo que não está tão movimentado. Então a gente acontece isso no vestiário e também no pós-jogo de comparação de um jogo para o outro. A análise bioquímica, na qual eu me referi anteriormente, para controlar e saber se o atleta está recuperado do treino ou do jogo que aconteceu no dia anterior, a gente fura o dedinho do atleta e pela concentração, utiliza-se muito ainda o CK, que é a creatina quinase. É um indicador sanguíneo que nos informa quão lesionado está a musculatura do atleta, digamos assim, que magnitude ela se encontra lesionada. O PCR-CK é um pouco mais ainda fiável. Ele não pega só musculatura, mas também pega articulação. Até mesmo se o atleta estiver com o dente inflamado, se ele tiver tatuagem, a gente consegue acusar nele, porque o corpo está passando por uma restauração de alguma inflamação, quer seja dente, muscular. Então o PCR ele é bem específico para dano muscular e dano articular. Então, 48 horas pós-jogo, a gente fura o dedinho do atleta, pega esse sangue, coloca na máquina e essa máquina vai dizer uma leitura, a concentração de PCR no sangue desse atleta é X. Por esse valor, a gente consegue entender se o atleta está recuperado do treino e do jogo ou se ele ainda está em recuperação. Se ele ainda está em recuperação, ele vai para a fisioterapia fazer um trabalho de recuperação. Gelo, massagem, crioterapia. Se ele já estiver recuperado, ele desce para treino para começar a semana mais uma vez. Então, sangue, juntamente com a questão da termografia, a gente consegue entender como é que a musculatura do atleta e a articulação já está recuperada ou não, ainda está em recuperação. No que respeita à termografia, 48 horas pós-jogo, a gente consegue entender
como é que o corpo daquele atleta, no que respeita à temperatura interna por região. Então a termografia basicamente a gente pega uma câmera específica para avaliar a temperatura interna corporal, a gente coloca a 2,5 metros de distância do sujeito, o atleta tem que ficar numa sala com ar-condicionado e a gente só consegue fazer essa captação dessa imagem termográfica se ele já tiver 5 a 10 minutos numa sala a uma temperatura de 22 a 24 graus. Então, se ele tiver com temperatura de 22 a 24 graus, a gente bate a imagem dele e pela cor que tiver a imagem, se está muito vermelha, se está um vermelho mais clarinho, se está branco, se está verde, cada cor dessa indica a temperatura daquele local. E já para adiantar o processo, quanto mais quente, quer dizer que aquele corpo ainda está se recuperando, é uma questão fisiológica, né? A quantidade de macrófago está naquela região trabalhando para recuperar, então ela fica mais quente, a gente consegue captar com essa câmera a temperatura de cada área dos membros inferiores. A fisiologia, acredito que seja uma área fundamental, para uma das peças fundamentais da engrenagem. A gente sabe que a comissão técnica é formada em preparação física, área médica, fisioterapia, e a fisiologia é mais um braço dessa engrenagem em que fornece informações fundamentais para que o treinador consiga trabalhar de forma tranquila. É uma ciência dentro do clube e essa ciência trabalha com dados quantitativos, qualitativos, que a gente recolhe dos atletas para tentar entender como é que está esse processo. Então a fisiologia, cada vez mais, ela tem uma participação fundamental na saúde e recuperação do atleta. Haja vista que a gente tem um calendário competitivo muito denso, a competição que a gente está disputando, a Série B, ela vai ter 6 meses de duração, com viagens para o sul do país, sudeste, então a gente tem viagem no meio, a gente tem treino, a gente tem jogos, 2 jogos por semana, então a gente entender como é que está o corpo desse atleta no que respeita a sangue, temperatura corporal, peso, né? Questão fisiológica mesmo do treino, a gente consegue ter jogadores mais aptos a treinar, a gente consegue ter menos lesões, né? E consequentemente a gente consegue ter um plantel com mais qualidade e de fato a gente consegue ter nossos objetivos, né, mais próximos de ser atingido. Então a gente trabalha com a saúde do atleta, tá? Para que ele não venha a ter lesão e que ele consiga deixar as suas capacidades que são inerentes ao jogo, potência, velocidade e resistência, nas mais altas, digamos assim, performance, de uma forma geral.